Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre este livro aqui, As 5 Linguagens do Amor. Eu vou compartilhar aqui os principais ensinamentos trazidos pelo doutor em filosofia, Dr. Gary Chapman. Mas, por favor, não deixe de ler esse livro. Além de todos os teus ensinamentos, ele vai compartilhar uma série de experiências que ele teve nos seus 20 anos de atendimento. Especialista em relacionamento. Este livro já vendeu mais de 8 milhões de cópias. São mais de 40 idiomas que esse livro foi traduzido. Então vale muito a pena. Para você ter uma ideia, este livro aqui ficou 300 semanas na lista dos livros mais lidos da New York Times. Gary Chapman é um americano especialista em relacionamento. E nesse livro, depois de ler muito conteúdo sobre amor e também o atendimento que ele faz com as pessoas, muitos livros que falam de 100 formas de amar, 20 formas de expressar o seu amor, ele afirma que existem 5 linguagens do amor. O outro pode ser sentido amado de 5 formas diferentes. E cada pessoa possui a sua ordem de linguagem. Nós vamos falar sobre essas linguagens e também sobre identificá-las para fazer o que ele sugere. Ele vai fazer a analogia do tanque do amor. E esse tanque deve estar cheio. Então tem o tanque vazio, o tanque cheio. Vale muito a pena a gente conhecer esse livro, As 5 Linguagens do Amor, que é um grande sucesso. Assistindo a uma palestra do Dr. Gary Chapman aqui no Brasil, ele logo no começo afirmou a seguinte frase: os relacionamentos melhoram ou pioram, mas nunca permanecem do mesmo jeito. Essa frase nos traz o compromisso de cuidar e cultivar das nossas relações. Não fazendo isso, estamos condenados a sofrer a consequência, porque ou melhora ou piora, mas não permanece como está. Baseado nisso, então, ele vai usar lá no final do livro uma expressão que é habilidade de amar. Olha que interessante, a palavra habilidade significa capacidade de saber fazer. Então, a habilidade de amar nos refere a possuir realmente técnicas e estratégias, ser assertivo na forma que amamos. Então, amar não é de qualquer forma, exige da gente certa habilidade. Por quê? Porque o amor, gente, o amor, ele precisa alcançar o outro. E aí eu sempre cito uma frase que se você ama alguém, mas essa pessoa não se sente amada, em vão é o seu sentimento. Eu preciso ter a habilidade, o conhecimento, a técnica para que o outro se sinta amado. Esse livro vai ajudar muito. O autor vai fazer algumas reflexões sobre o amor. O amor é a expressão mais importante de todos os idiomas. Grandes filósofos falaram sobre o amor, a Bíblia fala muito sobre o amor, filmes, músicas, livros, literatura, tudo voltado para o amor. O amor é a coisa mais esplendorosa. Dizem que é o amor que faz o mundo girar. Então, grandes pensadores concordam que o amor, essa emoção, esse sentimento, ocupa uma parte central da nossa vida. Então, tanto a filosofia quanto a teologia vão destacar o amor. Inclusive, Jesus ensinou que o amor é aquilo que diferenciaria os seus seguidores. O apóstolo Paulo afirma que sem amor, tudo que conseguimos, conquistamos, qualquer outra coisa da nossa existência é vazio e sem sentido. Gente, por amor, o autor afirma o seguinte: por amor a gente sobe montanha, por amor a gente atravessa mares, a gente cruza desertos, por amor a gente enfrenta qualquer tipo de diversidade. Então, quando a gente fala de amor, estamos falando de um dos assuntos mais importantes da nossa vida, o amor. Ser amado. O livro é muito assertivo ao trazer esse assunto. Ele cita os estudos de psicólogos e demonstra pra gente que ser amado é a principal necessidade do ser humano. Psicólogos infantis falam que a criança ela possui necessidades emocionais básicas. Que se essas necessidades emocionais forem supridas, essa criança ela vai construir uma estabilidade emocional, o que vai contribuir para que ela torne-se um adulto responsável. Mas isso não é só entre as crianças, não. Os adultos também possuem como essência a necessidade de se sentir amado.
Às vezes você pode pensar que não, ou conhece alguém que não demonstra isso, mas isso faz parte da essência do ser humano. Se nós compreendermos o quanto as pessoas têm necessidade de se sentir amado, de se sentir importante, a gente vai poder ir ao encontro dessa necessidade e contribuir de uma maneira sensacional para a saúde emocional do outro. E aí o autor vai garantir que a criança que tem esse tanque do amor vazio, muitas vezes isso pode resultar em comportamentos inadequados, comportamentos problemáticos, porque é a criança buscando no lugar e na forma errada de suprir esse vazio, de encher esse tanque de amor que não foi preenchido, essa necessidade que não foi desenvolvida. Alguma coisa em nossa natureza clama por se sentir amado. É por isso que o isolamento é tão devastador para a psique humana. A gente vê, muitas vezes, o confinamento considerado uma punição. Por que em muitas situações a pessoa ela é confinada e isolada em forma de punição? Porque está na nossa natureza a necessidade de se sentir amado, de se sentir importante para alguém. Isolar é contra a necessidade natural. Agora sim, vamos para a primeira linguagem do amor trazida pelo Dr. Gary Chapman no livro. A primeira linguagem do amor é essa, palavras de afirmação. O sábio Salomão disse que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Ao mesmo tempo que a gente pode construir demais com o que a gente fala, a gente pode também destruir. E aí o autor no livro vai trazer alguns tipos de palavras de afirmação, como, por exemplo, palavra de elogio. Elogio sincero, não me refiro a bajulações. Elogiar alguém, isso vai contribuir demais. As palavras de afirmação, elas são poderosas. Além do elogio, também palavras de encorajamento. É quando você reconhece o potencial do outro. Às vezes, até a própria pessoa se limita, mas com essas palavras de afirmação, de encorajamento, você consegue fazê-las vencer algum medo e limitações. Palavras humildes. Palavras humildes, exemplo rápido aqui, é ao invés de mandar, se colocar numa posição de superioridade, é pedir. É pedir a gentileza, é agradecer. São palavras de afirmação da categoria humildes. Também palavras de preocupação, quando você verbaliza a preocupação com o outro. E palavras de perdão. Palavras de perdão ele exemplifica como palavras bondosas. Então, o perdão não é um sentimento, não é eu sentir de perdoar ou eu consigo ou não consigo. Perdão é uma atitude, perdão é uma decisão, perdão é uma escolha. Então, palavras bondosas que vêm em forma de perdão, perdoar o outro, afinal, todos erram. Palavras de afirmação. Verbalize o elogio, o encorajamento, verbalize de forma humilde, de forma bondosa. Então, essa é uma linguagem que eu posso demonstrar o meu amor ao outro através das palavras de afirmação. Elogie as pessoas, demonstre preocupação, palavras bondosas, palavras humildes. O Dr. William James, considerado aí um dos pais da psicologia nos Estados Unidos, ele afirmava que a maior necessidade do ser humano é a necessidade de apreciação. O ser humano tem necessidade de se sentir apreciado, admirado, importante. E aí que a palavra de afirmação vai ao encontro dessa necessidade que as pessoas têm de se sentirem apreciadas. A segunda linguagem do amor é qualidade de tempo. Ele se esforça para deixar bem claro que não basta estar próximo. É realmente estar ali, é estar aqui e agora. Você está com atenção. Quando ele fala essa segunda linguagem do amor, que é a qualidade de tempo, ele está dizendo no fato de focar, no fato de dar atenção. Não basta estar próximo, é preciso sair, passear, olhar no olho. É preciso estar atento. E aí ele vai dar alguns exemplos. A primeira coisa que ele vai falar é sobre o ouvir. Então, tem essa qualidade de tempo com o outro ouvindo. Ouvindo, realmente demonstrando o interesse. Muitas vezes a gente comete o erro,
a pessoa está falando, a gente já está raciocinando uma resposta ou uma outra opinião sobre aquilo. Ouvir. E fazer perguntas incentivando a pessoa a continuar a expor o que ela está ali, se ela está se abrindo ou compartilhando algo. São perguntas sinceras, verdadeiras, interesse de verdade. Mas não é só no campo de ouvir, também é no campo de falar. Então também é preciso se expor. Ele até dá o exemplo que muitas pessoas têm dificuldade de se expor, até por uma questão familiar. Ele dá o exemplo daquela criança que, quando pedia um brinquedo, levava um enorme sermão por conta da dificuldade financeira da família. Ou aquela criança que, quando expressava raiva, também levava um sermão dos pais. E com isso, a criança foi crescendo, tendo dificuldade de se expor e de se abrir. E pode ser um adulto assim, que tenha mais conforto em ouvir do que falar. Mas é importante falar, é importante se expor, para que você também seja conhecido, para que o outro sinta que conhece você. Então, além do ouvir, também falar. Essa qualidade de tempo, a terceira coisa que ele vai falar também sobre atividades em conjunto, demonstrar interesse pelo que o outro está fazendo. Escolher coisas que os dois de fato fazem junto. E aí nas relações, seja no casamento, no relacionamento de pai e filhos, na amizade, muitas pessoas vão se sentir amadas porque o outro dedicou um tempo a estar ali presente para o outro e com o outro. Passar um tempo junto? Sim, mas com diálogo acolhedor, compartilhando as experiências, tá? Se a outra pessoa com que você está se relacionando, seja em qualquer tipo de relacionamento, tem como prioridade, se a primeira linguagem do amor dela for a qualidade de tempo, é isso que você deve ter foco e se dedicar, passar um tempo com essa pessoa, mas de fato a questão aqui é focalizar e dar atenção. E a terceira linguagem do amor é receber presentes. Por que receber presentes é uma linguagem do amor? Porque quando a pessoa recebe um presente, ela vai perceber que o outro dedicou um tempo, pensou nela, dedicou um tempo para buscar o que presentear, se esforçou para presenteá-la. O presente, ele é muito mais simbólico. A questão aqui não é nem tanto o valor, é simbólico. O autor faz referência das mães que se sentem amadas quando os filhos pegam uma flor no quintal. Flor essa que nem poderia ser retirada às vezes, mas aquela atitude da criança trazer uma simples flor, sem valor monetário, como presente. Por quê? Porque aquilo é símbolo. A nossa aliança é símbolo do amor. Aqui o símbolo é visual. Pessoas que têm como primeira linguagem do amor receber presentes, para ela isso é sensacional. Ela se sente amada, por mais que o presente seja simples, mas porque o outro lembrou. Falando das crianças, é lógico que as crianças gostam de receber presentes e brinquedos, mas muitas vezes isso não vai ser a prioridade. Aí a gente tem que observar que, apesar da criança querer o brinquedo, o presente, logo depois ela perde o interesse. Então tem crianças que elas vão crescendo e tem como primeira linguagem o presente. Mas tem criança que os pais tentam encher o tanque do amor com presente, mas essa não é a primeira linguagem do amor dela. Enquanto os pais presenteiam, o tanque do amor da criança está vazio, porque ou ela queria uma palavra de afirmação, como a gente já conversou na primeira linguagem, ou ela queria uma qualidade de tempo, como a gente conversou na linguagem anterior, e aí o presente não vai encher o tanque do amor, porque essa não é a primeira linguagem dela. A quarta linguagem do amor é formas de servir. Aqui é quando a pessoa se sente amada porque alguém está contribuindo, ajudando. Vamos dar um exemplo aqui, a começar pelos cônjuges. É quando a esposa se sente amada porque o marido contribuiu nos afazeres domésticos. É quando o marido se sente amado porque a esposa cuida das coisas dele, da sua alimentação, da casa, das crianças. O autor faz questão de deixar claro, esses estereótipos não devem existir mais. Então hoje,
não há mais a obrigatoriedade de que essas são tarefas apenas das mulheres e esse só dos homens, tá? Isso fique claro. Mas quando um contribui nas tarefas com o outro, não deixando o outro se responsabilizar sozinho, essa é uma forma do outro se sentir amado. Se essa for a primeira linguagem do amor da outra pessoa, não tem uma forma mais eficiente que encher o tanque do amor dela do que ajudando-a nos seus compromissos, tá? Isso não vale só no relacionamento com o cônjuge, não. Então, com as crianças também, com os amigos também. Quando eu vou contribuir com os desafios, com as missões, com a meta, com as tarefas, com os exercícios, quando eu vou participar disso, eu estou fazendo o outro se sentir amado através da forma de servir. Forma de servir também é uma maneira do outro se sentir amado. E isso é tão importante que o maior líder de todos os tempos fez questão de mostrar o seu amor servindo quando ele lavou os pés dos discípulos. Estamos falando de Jesus lavando os pés dos discípulos. Ali ele estava demonstrando que a forma de amar daquele momento era servindo o outro. E chegamos à quinta linguagem do amor, que é o toque físico. Para as pessoas que têm o toque físico como a primeira linguagem do amor, nada mais importante do que receber um abraço, de dar as mãos, de receber um carinho, de ser realmente tocada. Nem todas as pessoas têm o toque físico como a primeira linguagem do amor, mas as pessoas que têm o toque físico como a prioridade, às vezes não precisa nem palavras, mas um belo abraço. É claro que quando a gente fala de toque físico, o toque físico também pode causar ódio, quando, por exemplo, agredimos alguém. Mas o toque físico também faz o outro se sentir amado com o nosso carinho. E aí é importante no toque físico, nas relações, procurar entender que tipo de toque também agrada o outro e que tipo de toque que estressa o outro. Se é que o outro realmente gosta do toque físico. Às vezes queremos demonstrar o nosso amor abraçando, acariciando alguém, mas essa não é a linguagem do amor do outro. Por isso que o Gary Chapman ele fez o seguinte: existem muitos livros com dezenas e centenas de formas de amar, mas para ele não. Para ele existem 5 linguagens do amor, conforme a gente já falou aqui. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, receber presente, formas de servir e essa quinta que é o toque físico. Se o outro tem essa linguagem como prioridade, como a primeira linguagem do amor, então o beijo, o abraço, andar de mão dadas, as relações íntimas, essa vai ser uma excelente forma de o tanque do amor do outro não estar vazio, mas cheio. E após conhecer as 5 linguagens do amor, o livro não acaba não. Tem mais várias reflexões importantes, vários conhecimentos que nós precisamos ter acesso. E o que eu quero comentar aqui, que ele traz com muita assertividade, é amar é um ato de escolha. Então ele fala assim, existe o amor sentimento e o amor ação. Então, inclusive os gregos, eles expressavam o amor de algum vocabulário diferente, né? Como o amor eros, como o amor filos, como o amor ágape. Então existem amores diferentes. E esse amor, ação, atitude, é escolha. Então eu escolho amar. É uma posição que eu vou ter referente ao outro. Então não é um sentimento. Como pode alguém olhar para outro e dizer, eu não amo mais? Porque amor é escolher que postura que eu vou ter no meu relacionamento. Amor é como eu vou relacionar com o outro, não só no campo da afeição, não só no campo do afeto, não só no campo do sentimento, mas no campo de que tipo de atitude eu escolho ter para com o outro. Amar é sim uma decisão acima de tudo. Amar é sim também escolher como que eu vou me relacionar com o outro, para o bem do outro. Então vai além daquilo que eu estou sentindo apenas. Muito bem, e agora chegamos a um dos conteúdos mais importantes do livro. Por que eu preciso muito conhecer as 5 linguagens do amor?
O que eu vou fazer com tudo isso? Porque eu não posso apenas conhecer isso a nível de curiosidade. A partir do momento que eu compreendo que cada pessoa se sente amada de uma forma diferente, e o meu desafio, a minha missão é fazer o outro se sentir amado, então aí eu tenho que me adaptar ao outro. Não é amar ao outro a meu modo, amar ao outro de forma que o outro se sente amado. Então é importante descobrir qual é a linguagem do amor do outro. E aí uma das tarefas que ele vai propor, primeiro, para você conhecer a sua própria linguagem do amor. Olha só, você conhecer a sua própria. Talvez você não tenha parado para pensar nisso. Então escreva lá mesmo, em primeiro lugar, das 5 linguagens do amor, qual é a sua primeira? Qual é a maneira com que você mais se sente amado? Ou aquilo que mais falta, que faz você não se sentir amado? Aquilo que você mais pede ou reclama? Qual que é a sua primeira linguagem do amor? Qual que é a segunda, a terceira, a quarta e a quinta? Há listas de pesos e prioridades. E aí você precisa se preocupar também como é que eu vou fazer o outro se sentir amado. Uma dica que ele dá no livro é que a forma como que a outra pessoa expressa o amor a você é provável que seja também a primeira linguagem do amor dela para ela se sentir amada. Entendeu? Então, se ela te presenteia bastante, então é possível que é assim que ela se sente amada, é isso que faz sentido para ela. Ou se ela toca muito, dá muito carinho, abraça, beija, é porque para ela também isso seja prioridade. Então, eu conheço as 5 linguagens do amor, eu conheço as minhas prioridades e aí eu busco conhecer as primeiras linguagens do amor do outro para que o outro possa estar com o tanque cheio. E agora chegou a hora do nosso compromisso. Se eu já compreendi tudo isso que eu compreendi até agora, eu preciso suprir essa necessidade que o outro tem de se sentir amado. Claro que não dá para fazer todos se sentir amado, mas as pessoas que são importantes nas nossas relações. Uma tarefa também que o autor coloca no livro é, de tempo em tempo, constantemente, converse com a pessoa para saber o quanto ela se sente amada. E aí ele sugere, nota mesmo, viu? De 0 a 10, o quanto você está com o tanque do amor cheio. Né? Então a pessoa coloca lá, por exemplo, 7, e aí você pergunta, o que eu posso fazer para que eu possa encher esse tanque? Então olha que diálogo rico, interessante, que vai surgir aí mudanças de comportamento a partir deste conhecimento. Então, e aí, quando você supre a necessidade do outro de se sentir amado, aí vai ter muito mais estabilidade emocional, maturidade, elo de confiança. Para quê? Autoestima, para que você possa vencer os desafios da vida. Então, todos nós possuímos problemas e desafios. Todos nós enfrentamos muitas dificuldades. Mas quando nos sentimos amados, como nos sentimos importantes, isso altera a nossa autoestima, altera a nossa confiança e a gente está mais bem preparado para enfrentar os desafios da vida. E o último conteúdo que eu quero deixar aqui para vocês, claro, trazido pelo Gary Chapman no livro, ele dedica lá no final um tópico para isso. Amando a quem não merece o nosso amor. Claro que quando a gente fala não merece o nosso amor, é na nossa opinião. Então ele vai ser bastante, ter empatia ao dizer, é difícil você ter bons sentimentos àqueles que odeiam você. Né? Então, se algumas pessoas te odeiam, como é que você vai sentir amor e afeição por elas? Então, é um pouco de hipocrisia dizer que no campo da afeição amamos a todos. Né? No campo dos sentimentos e das emoções, é hipocrisia dizer que todos são amados por nós. Mas aqui não é sentimento, aqui é atitude, aqui é comportamento. Até mesmo aquele que te feriu, que te magoou, que te prejudicou, até mesmo aquele que te causou um grande dano. No nível de comportamento, ame. Ame oferecendo perdão, porque o perdão não é porque o outro merece, perdão não é porque o outro reconhece, perdão não é porque eu concorde, perdão é lembrar sem ressentimento.
Perdão é lembro, mas não sofro mais. Então, esse tipo de bondade, esse tipo de agir corretamente para com o outro, é independente se o outro merece ou não, independente se é isso que está no meu coração ou não, mas vai estar dentro do meu comportamento. Ok? Gente, espero que você leia esse livro, que tem muitos cases lá que ele compartilha, mas é um conteúdo que eu adorei, que eu amei, que uma frase que eu tenho que no livro que eu estou escrevendo, ela está pontuada, e eu já disse aqui, se você ama alguém, mas esta pessoa não se sente amada, em vão é o teu sentimento. Então esse livro me ajudou muito nesse conceito que eu já vinha trazendo. Eu preciso fazer o outro sentir amado, eu preciso fazer com que as pessoas que são importantes para mim sintam isso. E este livro, que está um sucesso, um livro maravilhoso de alguém tão especialista na área dos relacionamentos, agregou muito para o meu conhecimento. Espero que agregue muito para o conhecimento de vocês também. Obrigado, tudo de bom. Ame com o seu coração e ame também com o seu comportamento. Claro que aí o mais importante é como o outro, de fato, se sente amado.